Olá, meus excelentes, boa noite, boa noite. Satisfação estar aqui com todas vocês. Estou falando todas porque só tem neste momento alunas, estudantes. Os homens, os estudantes ainda não entraram, mas sem problemas. Vamos para mais uma aula da AMA, Academia da Mente Analisar. Vamos estar falando sobre os três elementos psíquicos. Quando você lê essa temática, como você pensa? Quais são as questões que vêm em seu raciocínio? Vamos ver a questão aqui dos três elementos psíquicos, como nós iremos utilizar um posicionamento para uma abordagem psicanalítica. Então, vamos lá. Esta aula é a aula de número 16, uma aula fantástica em relação às questões dos elementos psíquicos da mente humana. Vamos lá, então. É uma matéria muito interessante para vocês aplicarem dentro das suas questões clínicas, onde vocês vão estar trabalhando dentro dos seus consultórios, suas clínicas, enfim. É de suma importância essa matéria. Ela é rica, ela vai estar servindo para o seu profissionalismo na área da psicanálise. Vamos lá? Os três elementos psíquicos. Beleza, então. Já que nós estamos falando dos três elementos psíquicos, aí nós temos aqui uma frasezinha muito interessante. Na primeira tópica, a teoria apresenta a existência de três instâncias. Para vocês que ainda não sabem, esses três elementos eles são chamados de três instâncias, certo? Você pode chamar de os três elementos psíquicos da mente humana ou os três, ou seja, as três instâncias psíquicas. E aqui vocês veem que é interessante entendermos isso, porque Freud ele usa uma topografia. Essa topografia que ele utiliza, tipificando a mente, ou como é a mente do ser humano, ele identifica que aquela parte maior que está submersa abaixo da água, ele identifica aquela pedrona de gelo está ali em cima daquela água, a maior parte é o inconsciente. É uma tipificação representada por uma topografia. Aquela parte menor que não está submersa é a parte consciente do nosso cérebro, da nossa mente. Imagine, a nossa mente, ela tem um percentual maior da inconsciência. Então, o inconsciente é o que domina. Então, por isso que é necessário a gente ter muito cuidado com a nossa mente, a questão do exercício, do recondicionamento, da, das criações mentais. Por quê? Porque, na verdade, se nós não exercitarmos as nossas mentes, nós estaremos cedendo à atuação da inconsciência. E vocês sabem que a inconsciência é, é a razão de, de termos aquele lado da inconsciência que apresenta, digamos, o ato falho, as indecisões, aqueles momentos mais em cima do muro, aqueles que às vezes nós nem entendemos o que acontece, nós não queremos entender, são aqueles momentos do mau configuracionamento, quando nós não conseguimos configurar a nossa mente em relação a tais situações, em relação ao não, em relação
a situações conflituosas, porque às vezes as pessoas elas não aceitam os conflitos. E os conflitos são necessários, tem que acontecer, porque através dos conflitos nós obteremos resultados para aprendizagem e também experiências vitais para as nossas vidas. Beleza? Então, é de suma importância essa matéria. Então, na primeira tópica, a teoria apresenta a existência de três instâncias psíquicas, quais sejam, primeiro, o inconsciente, segundo, o pré-consciente e o terceiro, o consciente, certo? Então, vamos classificar. Professor, então, dentro da topografia freudiana, na tipificação ele apresenta as três instâncias, ou os três elementos psíquicos da mente humana, que são chamados de id, ego e superego, correto? Então, existem três instâncias, três elementos. Então, aí, o id é aquele lado a, a, da inconsciência, né? Que ele faz sem medir as consequências, não está nem aí, quer dizer, é mais pela aventura, precipitação. O ego, ele tem aquele negócio de, pelo nome ser um nome desconfortante, né? Desaconchegante, um nome que a gente não quer associar, mas, pelo incrível que pareça, ele é o que traz resultados mais positivos dentre esses três. É ele que é o considerado mais consciente. Então, dentre esses três aí, o ego é quem, na verdade, controla o id e o superego. Aí vocês veem. Por isso que, segundo a psiquiatria e os estudos que nós fizemos na psicanálise, na psicologia, que a não funcionalidade do ego aí trava tudo, travando o controle do id, o controle do superego. Aí, segundo os estudos científicos, psiquiátricos, neurologísticos, vão dizer o seguinte, que a causa dos distúrbios mentais, das alterações mentais, é esse principal motivo, a não funcionalidade do ego, que ele controla o id e o superego, se não tiver em funcionalidade, gera uma probabilidade de problemas seríssimos para a mente do ser humano. Aí, como nós utilizamos aquele termo mais técnico, distúrbios mentais, para não chamar perturbação mental, é chamada de alterações mentais. Entendeu? Então, é interessante a gente entender que essas alterações são chamadas de alterações mentais, que é o mesmo que distúrbio, que perturbações mentais. Então, segundo a técnica clínica da questão científica dos estudos que estudam sobre a mente humana, estará sempre afirmando esse termo técnico, alterações mentais. Certo? Então vamos lá. Beleza, professor, então, já que nós estamos estudando sobre esses três elementos psíquicos, vamos lá identificar essas três instâncias. O primeiro é o inconsciente, o segundo é o pré-consciente e o terceiro é o consciente. Aí vocês vão ver aquela pedra, né, de gelo. Minha voz está falhando, não estou muito bem a voz, mas dá para aplicar essa aula. Então, aquela pedrona, iceberg, aquela pedruga de gelo, a parte submersa, aquela maior parte é o inconsciente. A menor parte que não está submersa é
o consciente. Então, como nós já tínhamos falado em outras aulas, que o consciente para Freud é estar a par e saber lidar também das questões relacionadas à mente humana ou à vida que envolve a mente humana. Então, por exemplo, o não, tem gente que quando recebe o não, ela adoece, ela acha que já morreu, acabou, pronto, não existo mais. Então, tem um problema, tem essa dificuldade. A pessoa, quando tem esses problemas mentais, quando é mandada embora da empresa, ela acha que a vida dela acabou, já morreu. Ela não tenta. A pessoa que tem uma mente saudável, ela fica triste. É normal ficar triste por causa dos, do sentimentalismo, da área emocional, que nós somos seres psíquicos, tal, entendeu? É normal. É normal acontecer. Agora, quando a gente não consegue lidar, não consegue fazer com que aquelas situações, a gente entende que foi desconfortante, a gente não queria, aconteceu, é muito ruim, a gente fica triste, mas a gente começa a levantar o nosso astral. Não, vamos levantar a cabeça, não deu, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para frente. Aí é uma mente saudável, ou seja, uma mente que tem facilidade para ser recondicionada, para conseguir a condição de lidar com questões diversas. Que a situação aconteceu, mas ela não vai desistir. Ela não vai deixar de entender que é necessário acontecer os conflitos da vida, problemas da vida, para que ela se habilite. A questão é essa: os problemas da vida, as adversidades da vida, elas vêm para nos levarem a um estado de habilitação. Isto é, você está preparado para tais questões. Então, a questão é essa. Mas tem gente que não aceita. Aí, por isso que vem os problemas, vem as dores, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o medo, não dorme, é insônia, come muito, come menos. Aí vocês veem. Então, é essa a questão. Agora, o aparelho psíquico se divide em três, como nós tínhamos falado, isso aí é verdade. O id, o ego, o superego. Só que nós precisamos entender que somos seres psíquicos, vamos ficar tristes, vamos ficar estressados, vamos ter medo, mas é o seguinte: essas três questões, ou esses fatores, ou diversos fatores, não poderão se evoluir. Esses fatores que eu vos falei, o medo, ansiedade, estresse, não pode se evoluir tamanho ao ponto de gerar problemas emocionais e físicos. Então, é necessário que tenhamos o quê, professor? Tenhamos essa base da consciência. Então, Freud, ele não acha, mas ele diz, ele fala que o inconsciente é aquele que tem problema de configuração mental. Isto é, em outras palavras, se ele não está bem mentalmente, dificilmente ele vai lidar com as questões relacionadas à vida. Então, esses três elementos aqui, essas três instâncias, algumas pessoas perguntam, professor, é só um que está dentro da gente ou os três? Aí eu vou e repito mais uma vez, quer dizer, eu respondo e vou repetir sempre que eu puder. O id, o ego, o superego, os três estão dentro de nós. Mas outra pergunta também, professor, o id, o ego, o superego estão dentro de nós só para o lado do mal ou o lado do bem? Ou ambos? Ou ambos? Aí eu digo, repito, vou responder e vou repetir. Eles estão dentro de nós, mas as suas funcionalidades são para o bem e para o mal.
vai a depender da nossa cachola, da nossa configuração mental. Se você absorver o não de uma maneira indevida, a consequência vem. Se você absorver a raiva da maneira errada, vai gerar um problemão. Então, quer dizer, a pessoa, quando começa a configurar a mente, é aquela forma que absorve as coisas. Se você absorver as coisas tranquilamente, a consequência também vai ser tranquila. Claro que não deixa da gente nos preocuparmos, entristecermos, nos chatearmos, ficarmos com medo. É normal, porque somos seres psíquicos. Mas não dá para a gente entender que se você está com alterações mentais, dificilmente não vai se dar bem. Então, quer dizer, claro que sempre vai ter, melhor dizendo, vai ter uns momentos assim indesejados. Então, dificilmente vai lidar bem, melhor dizendo. E sempre vai estar lidando ali mal nas questões, não dorme direito, não fala direito, não consegue produzir, etc, etc. Então, isso é muito interessante. Beleza? Vamos lá, então. Na sequência, tem alguém lá que está com dificuldade de entrar, tem que tentar novamente para até conseguir, porque o Zoom é assim, a depender da internet, é a mesma coisa da mente. A forma que a internet ela se configura em tal região, ela vai se adaptando. Mas se ela não se configurar com o aplicativo, tem que tentar novamente até adaptar. Aí alinhou, ela entra e aceita o aplicativo na rede. Então vamos lá. As três estruturas do desenvolvimento psicológico a partir da psicanálise. Então vamos ver. Em 1923, Freud desenvolveu um modelo estrutural da personalidade organizando o aparelho psíquico em três estruturas, como nós já falamos: id, ego, superego. Id, ego e superego. Que a gente fala superego é superego, tanto faz. Né? Quando nós falamos de id, esse termo id é codificado, id quer dizer isso. Quando se fala de super ego, quer dizer super eu. É o super eu. Então, só para vocês verem esses termos em uma terminologia para identificar a codificação dessas três estruturas. Então, id quer dizer isso. Ego já está identificando, certo? Mas o superego, ele vai dizer o super-eu. Então, se o ego, se o superego quer dizer super-eu, o ego quer dizer eu, certo? Então, id quer dizer isso, ego quer dizer eu, superego quer dizer super-eu. Então, aí você vê como é interessante essa identificação na terminologia. Então, cada uma delas é responsável por um aspecto da personalidade humana. Por exemplo, regendo a intenção do indivíduo com outras pessoas. Então, aí vocês veem como nós fizemos até algumas colocações. O id, ele identifica na sua personalidade aquela pessoa que ele toma a decisão, mas é aventureiro, não mede as consequências, não pensa nas consequências, tal. Já o ego, ele pensa mil vezes, não, eu vou ver se vai dar certo, eu vou pensar primeiro, não vou ver, tal. Já o superego é aquele que fala assim, não, eu não faço, e faço de novo se preciso for. Então, é um tipo de estudo que sempre vocês vão descobrindo por detrás dessas explanações
respostas para tudo e uma desenvoltura maior a respeito desses mesmos assuntos. Então, cada estudo que você fizer, a mesma coisa, cada terapeuta, psicanalista vão ter argumentos diversos. Outros vão falar um pouco mais, outros vão falar um pouco menos, sempre vão estar trazendo uma base de uma oratória ampla ou menor do que ele entende, do que ele pesquisa, ou além das ideologias. Aí vocês veem aqui. Então, cada uma delas é responsável por um aspecto da personalidade humana, certo? Vamos lá. O id cria as demandas. Isso aqui é interessante. O ego acrescenta as necessidades da realidade. E o superego incorpora a moral à ação. Então, não esqueçam, o id cria as demandas, certo? Se você for traduzir os três para os dois lados, o bom e o mal, a mesma ação, porém, muda a gravidade, mas os três elementos, as três instâncias, eles atuam em suas funcionalidades para o bem ou para o mal. Então, o que fica no meio em jogo aí, a dependência é da forma em que o paciente vai configurar. Então, por isso que vocês vão analisar muito a forma que as pessoas, quando chegarem para vocês atenderem, vocês têm que sempre perguntar se ela dorme bem, qual é o tipo de sonho, porque através disso, essa semana eu estou falando, estou dando aula sobre sonhos pela a faculdade de uma sociedade aí. Então, eu estou falando sobre sonhos, já falei sobre sonhos, agora eu vou falar sobre a interpretação. Então, é um assunto muito grande, que envolve o id, o ego, o superego, essas instâncias, que envolve o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, é muito interessante. Então, o id cria as demandas, o ego acrescenta as necessidades da realidade. E o superego incorpora a moral à ação, certo? Então, aí vocês veem, segundo a onda dos elementos, perdão, segurando a onda dos elementos mais radicais dessas influências. Então, o resultado pode ser um indivíduo em paz consigo mesmo, ainda que, às vezes, sua mente tenha de recorrer a escudos e disfarces para chegar lá, certo? Então, pegue aí agora a visão. Vamos agora mergulhar um pouquinho no id, na primeira estrutura. Professor, então quer dizer que o id, esse termo id, o i e o d, representa isso. Isso. Vocês sabem que por detrás tem uma codificação, entra questões idiomáticas, linguísticas, países diferentes, para você ter uma ideia. Mas o id quer dizer isso. Aí vocês veem, a primeira estrutura, qual é a função do id? O id é a fonte de energia psíquica e o aspecto da personalidade relacionado aos instintos. Beleza? Então, vocês veem. Então, o id é aquele rapazinho cheio de aventura que o que ele importa, o que para ele o que importa é fazer, certo? Então, não mede não verifica, não observa as consequências, ele é aventureiro. É totalmente consciente, é inconsciente. Então, se uma pessoa não conseguir configurar direito as questões mentais, o id estiver dominando, então está inconsciente. O inconsciente é terrível porque tem um ato falho, tem os problemas de eu não aceitar questões da vida, não aceitar
os problemas, os conflitos, e sabendo que quando você passa por um conflito, você tem que enxergar dentro dos conflitos o resultado, a vitória, conquistas, produtividade. Você tem que enxergar. Não adianta o conflito que for, ou que seja, você precisa enxergar coisa boa lá dentro. Então, isso é bom porque você pode estar no seu trabalho, pode estar na sua igreja, pode estar em uma instituição, você fazendo o seu trabalho, e você pode se confrontar, pode ter confrontos, entendeu? Pode ter confrontos e pode ter afrontas. Então, ao mesmo tempo, porque a questão é você saber ser provocado e provocar, entendeu? Porque essas provocações que a questão psíquica ela menciona, não é aquela provocação de alguém, espera aí, você vai ver, eu vou criar uma situação e ele me paga, e fica provocando. Não. É algo que acontece batendo contra o seu eu. Então, você não aceita tais questões, mas você tem que saber lidar. Tem hora que você tem que saber lidar com você. Então, o inconsciente influencia negativamente e ele gera resultados que vão atrapalhar até a sua produtividade. Então, o ID funciona de acordo com o princípio do prazer, buscando sempre o que gera prazer e evita o desprazer. Se acontecer desprazer no ID, ele se desespera. Entendeu? Então, o negócio dele tudo é prazer, é sentir, é ser o conquistador. Ele quer só ganhar, ele não quer perder. Entendeu? Aí você pega a visão. Aí, quando você vê o ID, fica localizado no nível inconsciente do cérebro. Do nível consciente do cérebro. Se você vê que o córtex cerebral pode ficar em uma parte cinzenta do cérebro, num lado, a parte superior, você vai ver o inconsciente, o nível do inconsciente. Se você olhar na topografia, naquela figurinha tipificando que Freud identificou, você vai ver, né, aonde fica o inconsciente. Então, o id fica localizado no nível inconsciente do cérebro e não conhece elementos sociais. Portanto, não há certo ou errado, não há tempo ou espaço, não importam as consequências. O id é o ambiente dos impulsos sexuais. Ele está sempre buscando formas de realizar esses impulsos, ou seja, não aceita ser frustrado. Então, esse aí é o id. Acontece em muitos criminosos, acontece também as suas funcionalidades em pessoas egoístas, certo? Maníacos, eles não querem perder. Quando são frustrados, acabou o mundo para eles. Agora vamos ver o ego, que a gente pode identificar como eu, né? Ego, eu, que é o eu. É... Esse ego, que é considerado a segunda estrutura da mente, ele diz que é a parte, ou seja, ele é a parte consciente. Ele é responsável por interpretar a realidade, a memória, emoções, percepção, relação do indivíduo com o meio e mediador entre o id e o superego. Só para vocês terem uma ideia. O ego, é aí que eu estava falando. O ego, como afirmam os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, faz parte da natureza do ser humano. Então, nós temos que ter as funcionalidades do ego,
Se não houver dentro de nós, aí, como diz, estamos ferrados, estamos paralisados. Aí fica difícil para a gente desenvolver. A gente não consegue pensar, a gente não consegue produzir. Então, o ego é necessário, porque o ego ele tem um mecanismo de defesa. O ego tem aquele negócio do eu ideal, é você cuidar de você, é você se defender, é você se preservar. Então, o ego, ele pensa 1000 vezes para decidir. Então, aí você vê como as pessoas estão hoje. Será que a funcionalidade do id está maior ou o ego ou o superego? Então, aí vocês estão vendo, certo? O ego é a parte consciente. Vocês lá na frente vão entender que a parte mais consciente se chama o ego. Agora vamos lá. O ego seria, para Freud, o elemento principal entre id, ego e superego. Então, ele é a nossa instância psíquica e evolui a partir do id. Por isso, possui elementos do inconsciente. Apesar disso, funciona principalmente a nível consciente. Então, o que você faz, entendendo tudo, sabendo de tudo, lidando com tudo, isso se chama o consciente para Freud. Então, se você está na aula, ainda que você não está entendendo as partes técnicas, mas você está percebendo, você está entendendo como lidar, entendeu? Você, professor, eu estou consciente, estou lúcido. Tudo bem, para Freud, nem tudo o que as pessoas dizem de lucidez identifica aquilo que o que ele falou, o que ele descreveu, o que ele informou clinicamente e, digamos, tecnicamente também. Mas eu estou lúcido, eu estou entendendo tudo, mas às vezes, quando chega na hora do vamos ver, vem uma dificuldade, aquela pessoa ela não consegue lidar com a dificuldade, ela não quer aceitar. Então, ela está precisando de um recondicionamento mental, porque é normal você ficar triste, você tentar ficar desapontado, mas você vai e se adapta com aquela questão porque você conseguiu administrar suas emoções e recondicionar sua mente. Então, isso é muito interessante, isso é muito bom, isso é viável para as questões psíquicas. Beleza? Vamos lá. Agora, o último é o super ego. Esse cidadão aqui, ele não é brincadeira também. Vamos lá, olha para você ver, mas tem uma parte interessante nele. O superego é a última instância do aparelho psíquico mental a organizar, a organizar-se e tem como função censurar os impulsos que vêm do id. Então, ele censura todas aquelas funcionalidades, aqueles impulsos que vem do id, ele quer censurar, ele quer criar situações, ele quer tentar impedir, ele não quer aceitar. Aí você vê. Então, ele tem como a função de censurar os impulsos que vêm do id sobre as atividades e pensamentos do ego. Então, essa censura é detectada pelo ego por um pequeno sinal de angústia. Teve uns erros aqui no anterior e nesse aqui, mas tudo ok na hora da digitação e aí na rapidez não presta atenção. Então, aí você vê, essa censura é detectada pelo ego por um pequeno sinal de angústia. Então, se você está angustiado, o ego já percebe, ele detecta. Já o superego é como se fosse assim, não quer aceitar.
Então, esse problema de não aceitar, às vezes, é o problema que gera dores, gera doenças, gera desconforto, problemas. Então, o mais consciente deles três é o ego. Então, o ego, ele vai dizer o seguinte: não, olha, calma, porque não é assim que você está falando, não é assim que você está pensando, peraí. Não, o id fala, eu vou ali, eu vou pegar aquela maçã escondida. Aí o ego fala, deixa eu ver se eu pego também. Não, não, não vou pegar. Eu não vou pegar. Não vou pegar porque lá na frente eu posso me dar mal. Já o superego, eu pego. E se der, eu pego de novo, quantas vezes for. Então, é baseadamente nessa ilustração, certo? Para o mal, é a mesma coisa. Para o mal, o id vai falar a mesma coisa. Para o bem também. Para o bem, o id ele pode estar ligado a, a, a tipos de temperamentos, como a, o sanguíneo, o colérico, entendeu? Ele pode estar ligado. Já o ego ele pode estar ligado ao fleumático, entendeu? O superego ele pode estar ligado ao melancólico. O melancólico é assim, ele fica muito choroso pelos canos. Tá? Se ele não fizer, se ele não fazer aquilo que ele está precisando, ele sofre. Então, ele tem que fazer para aliviar o seu sofrimento. Aí já tem o tal do supino, né, que apareceu aí, que esse supino é o tal do temperamento camaleão, que ele é o bipolar, ele pode também se associar a ambientes diferentes. Por exemplo, se ele for para um ambiente melancólico, ele se associa, é aquele banana vai com as outras, né? Então ele se adapta muito. Então por isso que ele é chamado de temperamento camaleão, porque se ele for para um ambiente melancólico, se torna melancólico. Se ele sair dali, ele vai para um ambiente sanguíneo, ele se torna sanguíneo. Então quer dizer, ele é bipolar. Então, isso aí é muito interessante também vocês analisarem, associarem na questão dos tipos de temperamento. Porque não adianta estudar sobre três elementos psíquicos da mente humana, vocês vão associar essas questões das três instâncias, id, ego, superego, à personalidade, vocês vão ter que associar também os tipos de temperamentos. Não adianta. Você tem que falar. Então, se você for palestrar, se você for fazer uma sessão com alguém, você vai ter que pensar nessas questões aí. Então, ele é o aspecto social do trio, id, ego e superego. Quem? O superego. Né? Resulta em grande parte das imposições e castigos, sofrimento na infância. Olha aí. Ele se encontra e participa desses dois níveis mentais. O superego é a censura, a culpa e o medo da punição. Então, ele tem esse negócio de ter o medo da punição. Pode ser visto como uma instância reguladora. A moral, a ética, a noção de certo e errado e todas as imposições sociais se internalizam no superego, certo? Minha voz está um pouco arrastada aqui, mas estou tentando. Então, a maioria das vezes, quando nós sentimos essas questões aqui e tal, nossa, não, mas não era para mim ter feito, não ter falado. Isso aqui já é uma reação do superego, certo? Então, a moral, a ética, a noção de certo e errado e todas as imposições sociais se internalizam no superego. Então, aí vocês veem as questões para quem vai estar julgando como um profissional do direito. É bom analisar isso, né, para você captar, como tem aqui a nossa estudante Juliana, então isso é bom para você observar quando
julgar questões, já vai observar também essa parte aqui que tem muito a ver. Então, a psicanálise ela está relacionada ao direito, está relacionada à música, está relacionada a vários setores, e isso é muito interessante. Da música aqui nós temos banda, né? É isso aí. Da administração aqui nós temos Oswaldo. Então, é isso aí. Vamos lá. Qual a importância das estruturas psíquicas para a psicanálise? Então, qual é a importância? Então, as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, então, são importantes balizadores para a prática do psicanalista. Então, desde que aprendamos como formas do sujeito se apresentar. Quer dizer, como assim? Você sabe que o psicanalista ele precisa entender sobre neurose, psicose e perversão. Então, a neurose tem seu posicionamento, que a gente sabe que Freud falou que somos neuróticos. Aquele negócio de conflito, saber lidar com conflitos da mente, tal, essas questões. A psicose é um negócio mais forte, mais profundo. Nem todos são psicóticos. Se alguém fala, seu psicótico, mas ele não está sabendo nem o que ele está falando. Porque psicótico é uma pessoa que vive em alucinação, ele pode ser um esquizofrênico, ele pode ali falar besteira, né? Coisa com coisa, ele pode ser bipolar no momento. Então, são questões psicóticas. Ele pode estar triste agora, daqui a pouco ele está alegre, ele pode estar alegre, pode estar triste, entendeu? É muita coisa que acontece no psicótico. Mas a perversão, ele, ele faz as coisas, como nós falamos até em algumas aulas, não só porque é para fazer o mal. Ele faz o mal porque ele gosta, ele sente o prazer. Um prazer naquilo que se chama sofrimento das pessoas. Ele gosta de ver das pessoas sofrendo. Por isso que eu falei para você se já aconteceu, foi verídico. Uma moça, ela foi capturada por um perverso, o perverso que está ligado a maníaco, né? Estupradores, tal. Estupradores, eles têm esse pensamento. Então, o estuprador, ele pegou uma jovem para estuprá-la, e aí ela já sabia dessas técnicas. Aí ela falou: é isso aí, eu quero, é isso mesmo, eu quero, beleza, ótimo. Quando ele olhou assim para ela, viu aquela reação, ele pegou, jogou ela para lá e falou: sai daqui, vai embora. Por quê? Ele não esperava que aquela moça teria essa reação. Foi uma técnica que ela usou. E os maníacos, os perversos, os estupradores, eles, eles não conseguem enxergar bem pessoas que, em vez de opor a eles, vai e diz: é isso mesmo, eu quero. É como se fosse que está cedendo e tem uma reação diferente. Aí ele não suporta, porque eles querem ver a dor do sofrimento das pessoas. Então, aí ela se deu bem. Então, por isso que tem muitas que ficam gritando, chorando, eles gostam. Por quê? Eles têm prazer no sofrimento. Então, aí vocês veem, então, essa questão aqui, como já foi falado, são importantes balizadores para a prática do psicanalista, desde que as aprendamos como formas do sujeito se apresentar, bem como seu impasses e dilemas, e não somente como modelos regidos ou tipos de subjetividade. Então, vocês estão vendo como é interessante isso aqui,
né? Muito interessante conhecermos essa questão aqui dos três elementos psíquicos da mente humana, as três instâncias. Então, toda vez que vocês estudarem sobre as três instâncias, as estruturas psíquicas da mente, vocês vão precisar entender que é necessário analisar os tipos de temperamentos, a personalidade, os tipos de personalidade das pessoas. Então, é muito interessante você captar isso. Então, lá na frente, vocês vão ter um bocado de matérias ainda. Tem muitas matérias, tem outros professores. De vez em quando eu apareço substituindo alguns professores, porque não podem estar, e aí eu tenho que substituir. Como eu dou aula de todas as matérias, e aí eu tenho que estar substituindo. Mas vocês vão ver alguns professores aí, né, que vão estar apresentando sobre as suas respectivas matérias e também vão estar contribuindo positivamente para o profissionalismo na área terápica na vida de vocês. Tá bom? Vamos então para o bate-papo. Consegui terminar antes. Não sei se... Eu acho que a estudante Ana não estava conseguindo entrar. Não sei. Mas vamos lá. Vamos lá? Vamos agora. Vamos para o bate-papo. As perguntinhas. Fique à vontade. Vocês gostaram da aula? Vocês entenderam? Vocês têm dúvida? Fique à vontade. Ah, a Ana entrou aqui. Ana conseguiu entrar, não foi, Ana? Agora estou vendo Ana. Dona Ana e seu Natan. Beleza? Alguma pergunta? Fique à vontade. Vamos lá. Então, esses três elementos psíquicos são fundamentais de entender. Fique à vontade. Wanda, Osvaldo, Juliana, Ana, Natan. Tudo bem. Alguns... Pronto. Alguns estudantes falaram comigo que poder estar hoje. Fique à vontade, alguma pergunta? Pode entrar, professor. Foi ótima aula. Obrigado, Ana. Obrigado, Natan. Foi bom. Ótimo. Então, essa matéria ela é boa, né? Ela ajuda a entender essa questão do id, ego e superego, que as pessoas falam muito, né? Mas não traz uma definição. Então, o id é assim, o ego é assado, e o superego é sucessivamente. Então, tem as suas funcionalidades. Não podemos esquecer, para o bem e para o mal. Não adianta. Sempre está dentro de nós. Então, o que vai prevalecer em nós, a atuação maior, é a forma que vamos configurar. Então, se eu configurar na minha mente, eu recebi um não, não vou conseguir, já a minha vida acabou. Então, isso aí vai se posicionar negativamente. E aí gera problema, gera dores, gera angústia. E tudo isso aí são fatores para criarem doenças para a mente e para o corpo. Vocês sabem que as doenças mentais, elas se associam, a depender da situação, se associam também com o corpo. E aí, atinge o corpo, aí vem a debilidade. Professor, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, Bruno. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Sim. O ego é ali a parte, vamos colocar assim, como se fosse a parte do meio, que é a nossa realidade, né? São os fatores Sim. que envolvem a realidade da qual a gente está inserido. Agora, o que eu não entendi foi a parte do superego. Porque o superego, então, seria o que a gente viveu apenas na infância, o acúmulo das experiências que são anteriores ao nosso
ao nosso momento atual? Acho que é isso que eu não consegui entender. Qual É, é, em que ponto que fica o superego dentre os três? Porque eu entendi que o primeiro, né, o id é a parte que é inconsciente, ainda não está ali no campo, são os impulsos, né? Não está ainda no campo ali da nossa consciência. O ego, ok. Agora, eu não entendi essa parte do superego. São apenas experiências mais antigas ou qualquer outra experiência que não represente a nossa realidade da vivência ali, do estado que a gente está no momento. olha, o superego, ele é aquele que ele tem, na verdade, o medo do futuro, da realidade, né? Ele é aquele que leva as pessoas a, a não ir para frente, a não querer lutar pela vida, recebe uma notícia que está com a doença, não quer lutar, tal. Então, ele sempre vai fazer aquela censura, né? A função dele é censurar. Então, quer dizer, ele sempre vem, ele vem censurando os impulsos do id. Por exemplo, o id ele vai sempre para frente, mesmo ele tomando decisões precipitadas, mas ele vai para frente. Então, a questão do superego, ele fica congelando uma ação desenvolta, digamos assim. Por quê? Porque se o ego é o mais consciente, o superego ele depende do ego, o id também. Então, o id tem aquele papel dele, a sua funcionalidade de se precipitar. E já o superego, ele não, às vezes ele não vai porque ele fica com medo do que aconteceu no passado, e aí ele fica com medo de acontecer de novo ou no presente. Então, é essa questão aí, entendeu? Então, quando fala que o superego ele, ele, ele trabalha com censuras, né? Censurar os impulsos que vêm do id. Ele também mostra algumas questões, como, por exemplo, ele resulta nessa grande parte das imposições e castigos sofridos na infância. Então, quer dizer, ele se encontra e participa desses dois níveis aí que nós falamos, de níveis mentais, e ele se culpa bastante. Então, a culpa e o medo da punição, ele tem medo, ele gera aquele negócio assim, eu não vou nem para trás e não vou nem para frente. Ele fica muito assim indeciso, né? Então, ele para fazer alguma coisa, fica parecendo que ele está consciente, mas não é. O problema é que ele não faz porque ele fica com medo. Ele fica com medo. Então, ele tem medo da punição. Então, é o que acontece na vida de muitas pessoas que não querem produzir, porque tem medo de fazer e errar, entendeu? E não dar certo. Entendeu, Ju? Você entendeu mais ou menos? Meu microfone travou, entendi. Ah, então, aí só você diferenciar o id e o ego. O id, ele é aquele precipitado. O ego é aquele que pensa. O superego, ele vai até, ele vai até com tudo, mas tem hora que ele vai e para. Por quê? Porque ele fica com medo. Ele fica com medo da punição. Então, ele tem esse medo. Então, a culpa e o medo, ele tem a culpa e o medo da punição, né? Então, ele vai, tem hora que ele vai até fala, não, eu vou e faço, se puder eu faço de novo, mas depois ele fica com aquele negócio, com o pé atrás, eu fiz, mas eu não sei, tal, e aí fica aquela coisa. Então, essa funcionalidade
censurante que vai gerando problemas na vida de algumas pessoas. Entendeu, irmão? Eu espero que você aprendeu. Agora tem lá na frente mais matérias que nós vamos estar trazendo sobre ainda, vamos falar sobre essa topografia que está ligada a essa questão aí, entendeu? Dessas instâncias, vamos estar sempre falando. Então, não adianta, a gente vai estar sempre mencionando essas questões. Tá certo? Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Então, beleza. Chegamos ao nosso final. Certo, Ju? Agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que é muito interessante e muito importante também a frequência de vocês, né? E aí, lá na frente, quando vocês estiverem pé para fazer a supervisão, vocês serão colocados em grupo e nós vamos estar tendo alguns encontros para a supervisão. E junto com a aula prática, né? Tal, vai ser muito bom. Beleza? Então, um forte abraço para vocês. Agradeço a presença de vocês e a participação. Um forte abraço, um ótimo sono e a gente se vê aí nas próximas aulas, tá bom? Um abraço, até mais. Um abraço, com Deus. Tchau, Amém. tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Tchau. até mais. Tchau, boa noite.